pelo menos aqui no Brasil, de uma conferência em que os pastores vêm para trabalhar, né, para pensar, refletir e tal. Nenhum problema com as outras conferências, que têm uma natureza mais diversificada, passar tempo em comunhão, também necessário passar tempo com a família, tempo das famílias terem comunhão com outras famílias. Mas estamos vivendo um momento crucial no evangelicalismo mundial, por causa de tudo que está acontecendo, a necessidade de respostas, de gente que interpreta a realidade, não pelo amor à própria informação, mas porque o nosso povo precisa saber o que está acontecendo no mundo. E de maneira bem específica no evangelicalismo brasileiro, que dos 20 anos para trás tem quase duplicado em termos de milhões a quantidade de evangélicos, mas não tem feito quase nenhum efeito na nossa comunidade do Brasil, brasileira, né? Na verdade, o que a gente tem visto é gente trazendo mais dificuldade. O progresso da igreja, o avanço da igreja não tem estado em comum acordo com a saúde da igreja. Vocês já ouviram isso várias vezes. E aí a razão é porque a gente precisa que os pastores sejam saudáveis para, por meio deles, produzirem igrejas saudáveis e as igrejas saudáveis afetarem a sociedade. Dentro desse negócio todo, a gente tem a questão da ordenação, que eu espero responder perguntas como: a ordenação é obsoleta? De onde é que surgiu essa ideia? É algo do Novo Testamento ou é facultativa? A nossa denominação pode ter e a outra não? Reconhecemos igrejas ou ministros que não foram ordenados? Qual é a razão de ser de algo tão complicado? O seminário faz a ordenação, a igreja que faz? Ou são os pastores? Ou é o presbitério? Eu espero que a gente consiga juntos chegar à conclusão, pela palavra de Deus, e formular algo que possa ser replicado para que as outras pessoas, no futuro, não passem por tantas dificuldades que nós temos passado. Mas eu queria voltar e tentar, pelo menos de longe, começar a responder a pergunta, a razão de ser da ordenação. Por que que pastores precisam ser reconhecidos como capacitados ou qualificados para trabalharem, guiarem o povo de Deus? E qual é a razão de ser disso? Qual é o problema, a consequência, quando pastores desqualificados lidam com o povo de Deus? Eu queria falar sobre isso usando um texto do Antigo Testamento, compreendendo, obviamente, que a igreja não é Israel e Israel não suplanta ou substitui a igreja. Eu queria dizer para vocês que esse termo pastor, ele foi cunhado e utilizado no Antigo Testamento para falar daqueles que sempre tiveram a liderança do povo de Deus. Então, em Jeremias, assim como Ezequiel, assim como o próprio Zacarias, falavam de pastores em termos de liderança. Profetas, sacerdotes e reis, todos eles eram considerados como pastores. Pastores por quê? Porque, à guisa do que Davi havia dito no Salmo 23, eles de alguma forma funcionavam como subpastores, representando Deus, e aí funcionavam com determinadas funções que o grande Deus havia dado. A responsabilidade de guiar, a responsabilidade de proteger, a responsabilidade de alimentar e a presença dele para simbolizar a presença e o cuidado de Deus no meio do seu povo. Então eu queria olhar as consequências de pastores desqualificados, a consequência no povo de Deus. Queria remontar a um dos períodos mais tristes na história do Antigo Testamento. É dito nas Lamentações que durante esse período as mulheres vendiam placenta pela metade. Chegaram a negociar esterco de pombo, cabeça de burro, de jumento. Tiveram que negociar, infelizmente, suas próprias crias, como se dizia, os filhos. Esse período foi aquele período em que Deus demonstra o seu desprazer para com o seu povo. O povo se distanciou dos acordos que Deus havia dado, em Deuteronômio capítulo 28 até o capítulo 30, e por conta de ter quebrado a aliança, o grande Deus precisava romper isso, mandando o povo para o exílio. Ele fez isso com o reino lá de Israel, Samaria, em 722, pegando a Síria e levando ele para outro lugar, e vai fazer isso em 586. Na verdade, um pouco antes, em 606, mas agora principalmente em 586, levando o povo para a Babilônia. Durante esse período, alguns dos profetas se levantam, e o povo está querendo saber o que está acontecendo.
Espera aí, nós somos o povo escolhido de Deus, a gente tem determinadas coisas. O que está acontecendo que a gente está indo-se embora daqui? Essa não é a terra que Deus nos deu? O que Deus está fazendo aqui? Te removendo as bênçãos? O que está acontecendo? E aí, dentre as muitas explicações, sem privar a responsabilidade do povo da sua própria rebeldia, o povo descreve, Deus descreve por meio da profecia de Ezequiel, que a culpa do exílio caiu sobre os pastores de Israel. Esse texto demonstra não somente a motivação, mas como eles fizeram, como é que eles exercitaram a sua função pastoral ali. E as consequências inevitáveis na vida do povo. Então Ezequiel profetiza exatamente nesse momento em que todas as estruturas que davam sentido ao ministério haviam ruído. O templo havia sido destruído, o rei havia sido deposto, os sacerdotes estavam desacreditados. Nesse cenário, a pergunta nem era quem governa, mas quem cuida. Quem cuida? A liderança havia falhado não somente politicamente, mas espiritualmente. Havia falhado pastoralmente. O exílio revelou um desastre de Judá. Mas a culpa não era o poder da Babilônia, mas os pastores que haviam abandonado a sua própria vocação. O texto de Ezequiel, que fala sobre pastores muitas vezes, capítulo 1, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 10, capítulo 22 até o capítulo 24, depois o capítulo 32 até o capítulo 34. Ele demonstra, ele fala de todas as profecias e juízos que Deus está trazendo ao povo por causa dos seus pecados, e aí ele retoma, como que fazendo um resumo no capítulo 33 e no capítulo 34. Exatamente nessa transição é que ele vai falar, mais uma vez, sobre os pastores de Israel. Então, nós vamos abrir exatamente aí, no capítulo 34. E vamos fazer a leitura apenas do versículo 1 até o versículo 10. Os pastores de Israel aqui são acusados de um comportamento incongruente com a sua função. Pecados dos pastores não começa aqui com heresia destruidora, ou até idolatria crassa. Pelo menos não é aqui que não é isso que Deus denuncia, mas com uma inversão de finalidade. Os pastores não sabem para que eles eram pastores de Israel. Não pastor ofício, tá certo? Não estou pensando nisso. Pastor função. Líderes do povo de Deus, que deveriam ser espirituais, que deveriam conduzir o povo de Deus, proteger o povo de Deus, alimentar o povo de Deus, cuidar do povo de Deus. Essas eram as funções que ele desempenhava. Assim como Deus, o bom pastor, havia dito, havia feito. Essa imagem vem lá do Êxodo. Deus toma para si. E agora o povo tem a oportunidade, alguns, de replicar isso na vida do povo. Mas eles haviam invertido as finalidades. Deixaram de ser pastores oficialmente. Eles não deixaram, melhor dizendo, continuaram lá, mas deixaram de sê-lo essencialmente. Olha o texto da palavra de Deus. Diz assim, a palavra do Senhor, Ezequiel, capítulo 34. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã, e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalham por não haver pastor, e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas.
As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de comida. É de longe um dos textos mais duros para a liderança de Israel. Precisamos da ajuda de Deus para olhar o nosso coração, tá bom? Então vamos a Ele em oração. Senhor, não é nossa intenção sermos tomados por culpa. Não é o propósito do meu coração levar os meus irmãos à culpa. Nós queremos estudar o que a Tua Palavra diz, a fim de observarmos o que temos visto em nosso próprio coração e a maneira como temos planejado e identificar aqueles que irão servir ao povo no futuro. A Tua Palavra está aberta diante de nós. Eu peço que ela seja a nossa regra. Que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Que as ideias humanas sejam esquecidas. Pedimos a Ti, Espírito Santo, nosso Senhor. Pedimos que o Senhor tenha a liberdade de nos ensinar. O Senhor inspirou o livro santo, tem autoridade sobre nós. O Senhor trabalhe naquilo que precisa ser trabalhado. Nos conduza ao lugar onde o Senhor deseja. Nos ensine aquilo que precisamos aprender. Nós realmente precisamos de Ti, porque nos falta a capacidade de vermos as coisas que não gostamos. E pedimos também que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Queremos ser encontrados pelo Senhor fiéis. E mais uma vez, precisamos da Tua ajuda. Em nome de Cristo. Amém. Como eu falei para vocês, do capítulo 33 e o capítulo 34, ele é uma retomada dos juízos e uma explicação do que estava acontecendo. E a culpa, em parte, ou grande parte, é colocada no colo da liderança de Israel. Do versículo 11 em diante, que a gente não vai ler, existe uma mudança para uma nova era, onde Deus vai intervir, como nós vimos no final. Ele vai liderar o seu povo por meio de Jessé, do rebento de Jessé, o pastor perfeito, e vai guiar. Interessante, porque essa mudança na atmosfera espiritual do povo vai chegar não por uma mudança na estrutura como o povo iria ser guiado. A manutenção de como Deus decidiu guiar o povo permanece por meio de pastores, líderes, que naquela época eram sacerdotes, profetas e reis. Jesus vai ser este profeta, sacerdote e rei no Novo Testamento, obviamente, mas a estrutura permanece. É a mudança na qualidade dos líderes, é a mudança de pastor, não a mudança da estrutura, do formato, do modelo. É a mudança dos pastores, a mudança de liderança, é a mudança da essência, do formato, não da essência. Então, quando a gente olha essa denúncia aqui, eu queria olhar com vocês pelo menos 5 coisas e depois correr para as implicações e talvez ouvir de vocês algumas implicações bem no final de como nós podemos orar por isso. Lembrando, as aplicações e implicações serão mais relacionados à ordenação, como nós percebemos que alguém é vocacionado, como nós oramos por alguém, o que nós esperamos ver em nós como pastores que lideram o povo e nos outros,
dos candidatos, dos vocacionados, quais são os desvios ou aquelas coisas que precisam aparecer no caráter, aquelas coisas que precisam ser corrigidas para que consequências como essa não sejam replicadas. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é no versículo 1 e no versículo 2, expectativas irreais quanto ao chamado e função. Aí dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas. O texto estabelece o problema, e é um problema de essência, é um problema de definição de função. Até agora, o texto não está falando de nenhuma motivação subjacente que esses líderes tiveram para fazer qualquer coisa, a gente vai chegar lá. Por enquanto, ele está olhando de cima, vendo a definição de pastor. Um pastor deveria existir em função do rebanho. O pastor deveria funcionar para o benefício do rebanho. Mas existe uma quebra, uma fratura na compreensão da definição da função. O comportamento ainda nem é detalhado. A pergunta retórica do Senhor é clara. Parece que eles sabiam o que deveriam fazer. Os pastores apacentam a si mesmos, vocês, como pastores, não deveriam apacentar as ovelhas? A resposta é sim. Não deveria o pedreiro construir? Não deveria o eletricista saber colocar uma tomada? Não deveria o corredor correr? Não deveria a mãe saber o que significa parir? Não deveria, e são perguntas retóricas, não deveria o pastor apacentar as ovelhas? O problema não era um problema cognitivo, não era um problema de compreensão, não era um problema de informação. O problema era de reformulação. Eles eram pastores ainda, a denúncia diz, mas eles apacentavam a si mesmos. Eles sabiam o que se esperava deles, mas reformularam o chamado em torno de si mesmo. O juízo então começa com um desalinhamento vocacional. O desejo por títulos, o desejo por funções, mas a reinterpretação do ofício segundo as próprias expectativas. De novo, o texto não acusa esses pastores de violência ou nem de nenhuma omissão específica, mas de uma compreensão distorcida do propósito do pastoreio. O problema era a expectativa errada quanto ao que significava ser pastor. Oh, meus irmãos, esse é um dos problemas mais básicos que nós encontramos. Entreviste um jovem e pergunte o que você aspira ou o que você espera ser pastor. E aquilo que sair da boca dele dificilmente será, eu quero morrer pelas ovelhas. Eu quero me gastar em prol desse povo aqui. Eu quero dar vida por eles. Eu quero voluntariamente, proativamente, intencionalmente cuidar desse povo. Essa imagem de pastor tem sido acabada, na verdade, nublada ao longo do tempo. Mas quando o 1 Timóteo foi escrito, ser pastor é muito difícil. Ali a gente às vezes vê como um grande elogio, né? Aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ali é uma tentativa de encorajar. Numa época em que a perseguição estava se tornando estatal, e quando tinha que pegar alguém, tinha que matar alguém, quem era primeiro? O pastor? Paulo, que está sabendo que está próximo, ainda não é a segunda carta, é a primeira, está encorajando. Nós olhamos no Antigo Testamento, quando Jacó vai descrever a função de pastor, mesmo trabalhando para Labão, ele não diz que foi mais difícil para Labão. O problema de Labão é que ele enrolava ele. Mas as coisas próprias da função de pastor era comum para todo mundo. Durante a noite, o frio me consumia. Durante o dia, eu era extorquido, degradado pelo sol. Eu estava lá de noite ou dia, protegendo para que ninguém viesse roubar. Era um trabalho difícil, extenuante, desgraçado. Eles estavam na base da pirâmide social. Muito difícil, muito necessário. Mas não tinha nenhum prestígio. A função era proteger as ovelhas. Isso estava na questão mais básica do significado de pastor.
O juízo do Senhor começa questionando a compreensão que os pastores tinham do próprio chamado. Não foi muito tempo atrás, eu estava conversando com um jovem que se dizia vocacionado. Ele gostava de pregar. Mas das interações, ele não via nenhuma disposição de estar com o povo, de servir ao povo, de amar o povo. Ele dizia, mas é assim que eu amo o povo. Como? Pregando. Eu disse, rapaz, tu se apresenta diante do povo 1 hora por semana e tu acha que isso significa ser pastor? Tu acha que é fácil assim, simplesmente pregar? E eu não estou diminuindo o trabalho de pregador ou a função do dom de ensino. É um dom excelente, conforme 1 Coríntios capítulo 14. Estou dizendo que ser pastor é mais, muito mais do que isso. Que é muito mais fácil ser professor, teólogo, pregador, do que ser um pastor. Muito mais fácil. E o texto aqui demonstra, esse povo estava pensando mais em si e redefinindo. O problema não era apenas o que eles faziam, mas porque eles queriam ser pastores. Segunda coisa, versículo 3 e 4. O pastoreio aqui se tornou consumo e não cuidado. Olha os verbos, olha a maneira como ele descreve aqui. Vocês comem a gordura, vestem-se de lã, matam o melhor das ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. O texto agora muda da função que estava nublada, eles não sabiam o que significava ser um pastor, no mais essencial, que era cuidar das ovelhas, para pular para a motivação. Qual era a motivação do trabalho que eles faziam? Era o que eles podiam ganhar, era o que eles podiam receber e eles faziam. Comiam, vestiam, matavam para ter o que queriam. Todos benefícios apropriados pelos pastores. Em contraste direto, vocês vão ver no final, mas não apacentam. O cuidado pastoral é descrito negativamente no versículo 4, com a série de dificuldades ou de necessidades do rebanho, nenhuma na sua especificidade era atendida. Não fortaleceram a fraca, não curaram a doente, não ligaram a ferida, não trazem de volta a desgarrado, não buscam a perdida. Era esperado que eles fizessem isso. Era esperado que eles fossem e cuidassem de cada uma conforme a sua necessidade. Fortalecer as que estavam fracas, curar aquelas que estavam doentes, amarrar e cuidar para que fosse restabelecida aquelas que estavam feridas, trazer de volta aquelas que estavam desgarradas, buscar aquelas que se haviam perdido, viver de fato em função de suprir a necessidade do rebanho. Era competência deles, responsabilidade deles, a vida das ovelhas dependia de ele ser um bom pastor. Esse é o grande toque de João capítulo 10, quando o mestre diz, o mercenário que não é pastor, vê vir o lobo e corre. Por quê? Porque ele não tem cuidado das ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Assim como a vida do lobo demanda a morte das ovelhas, assim também a vida das ovelhas demanda a morte do pastor. E se isso não está na cabeça daquele que pensa ser pastor, ele está longe daquilo que Deus requer dele. A imagem não está sendo criada por mim. E aqui, mais uma vez, o texto é saturado de responsabilidades. Mas, infelizmente, às vezes o pastoreio se transforma naquilo que eu ganho e não naquilo que eu dou. Naquilo que eu recebo e não naquilo que eu ofereço. O texto vai dizer no final que eles dominam com dureza e rigor. O exercício pastoral foi redefinido por extração de benefício, não como doação de cuidado. O problema não é que eles recebiam algo, o problema é que eles não ofereciam absolutamente nada. Aqui o texto revela uma inversão completa da vocação pastoral. Os pastores se alimentam do rebanho ao invés de alimentarem o rebanho. A autoridade, que deveria ser instrumento de serviço, na verdade torna-se um meio de ter aquilo que quer. Melhor posição,
melhor vaga na garagem, o melhor desconto, caminhar em todos os lugares, melhor comida e por aí vai. Nós vamos ver mais na frente. A vida dele, a relação com eles era marcada por dureza, exploração e tirania espiritual. Terceira coisa, versículos 5 e 6. Assim, por conta disso, sendo que eles não sabem o que deveriam fazer, tem um problema de redefinição do que significa ser pastor, e eles têm mais o lucro, ou eles estão mais atentos nos privilégios do que nas responsabilidades, isso tem consequências para o povo. Qual é? O povo se perde. Pastores saudáveis produzem igrejas saudáveis. Eu sei que nem em todos os problemas, eu sei que nas exceções existem uma dificuldade, mas é assim que o quadro do Antigo e Novo Testamento lida. O pastor é aquele que une, é aquele que junta. Por isso que a profecia de Zacarias, que falava de um pastor, se cumpre em Jesus, e na boca dele ele diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Foi assim que o grande Deus estabeleceu a ligação espiritual entre um líder espiritual e aqueles a quem ele de fato serve. As consequências inevitáveis de uma liderança ausente, o que é? Os pastores, as ovelhas estão perdidas. Elas estão dispersas, elas estão desgarradas, elas estão vulneráveis, elas estão... Tudo isso é como se os pastores não existissem. É muito interessante isso. O texto diz: elas se espalham por não haver pastor. Não tinha pastor mesmo? Tinha. Mas não tinha. Já ouviram falar de viúva de marido vivo? Existe igreja sem pastor, mesmo que exista alguém lá que se diz ser pastor. É a linguagem aqui. E por não haver pastor, elas se tornaram vulneráveis aos animais selvagens. As minhas ovelhas, Deus fala, as minhas ovelhas, elas andam desgarradas, elas não têm nenhuma direção. As minhas ovelhas, ele diz mais na frente, no verso 6, elas andam espalhadas, não tem quem as procure, não tem um pastor que se interesse por elas. E aí ele volta a falar no versículo 7 sobre os pastores. A repetição das ideias aqui do versículo 5 e 6 reforça o ponto. Serviram de pasto para todos os animais do campo. Andam dispersas, ninguém as procura, nem as busca. O texto então fala de uma ausência funcional da liderança. Embora os pastores existam oficialmente, o texto diz que na prática não há pastor. A ausência pastoral não é uma ausência física, mas vocacional e funcional. Ele está ali, mas ele não funciona como pastor. Ele está ali para ter o que ele quer. Ele está ali como um figurante. Ele está ali, mas ele se parece como uma ovelha entre outras. E tem várias implicações sobre isso. Os pastores aqui, eles poderiam ser identificados como tais. Este é o líder, o rei, o sacerdote, o profeta. Esse é o líder do nosso povo. E eu antecipo receber dele direção, proteção, cuidado. Eu antecipo isso. Porque Deus tem descrito as funções do pastor. Porque eu tenho pastores aqui. E eu antecipo receber isso dele. Pastores de nome, pastores de título, pastores apenas físicos, sem ter a sua disposição funcional e vocacional, também vão causar um desserviço ao povo. E aqui nós encontramos uma implicação que eu estou lembrando aqui agora. Às vezes a gente coloca a culpa na igreja por quase tudo. A igreja não responde, a igreja não quer, o pessoal está se acabando e tal. A gente deveria sempre começar uma avaliação em nós mesmos. Sempre. É onde a gente deve começar. O pessoal está indo embora, o pessoal está mudando de igreja, o pessoal está se desviando, o pessoal está se acabando, o pessoal está sendo tomado pelas setas, o pessoal está indo, ao invés de culpar o pecado que existe, obviamente, no coração do pessoal,
comece observando o seu próprio coração. Porque aqui nós vemos um modelo em que quando os pastores não compreendem a sua função e a sua motivação é egocêntrica mais do que outrocêntrica, que não faz com que eles vão atrás, procurem, eles são pagos e sustentados para a possibilidade, por demanda, eles atendem por demanda. Se nada acontecer, eles ficam lá o tempo todo, o dia todo, sem fazer absolutamente nada. Então, quando eles não cumprem a sua função, então as igrejas, as ovelhas se dispersam. Elas vão para outro canto, elas migram para um lado para cá, se descambam e por aí vai. E a gente deveria olhar, porque já aconteceu aqui. Ovelhas dispersas, ovelhas feridas, ovelhas vulneráveis, não são acidentes, mas o resultado, tantas vezes, direto de líderes que não cuidam. O texto deixa claro que o abandono pastoral sempre gera confusão, exposição e perda. E aqui eu não estou dizendo aquela malignidade do pastor. Às vezes estou pensando de você não entender mesmo o que é, não saber o que deixar de fazer, o que vai acontecer. Em quarto lugar, o Senhor entra em cena, versículo 7 até o versículo 10. O Senhor entra em cena, juízo, prestação de contas e remoção. A ação do Senhor é clara, demonstra pedir contas de suas ovelhas, o versículo 10. Assim diz o Senhor: estou contra os pastores e lhe pedirei contas das minhas ovelhas. Isso aqui é a sexta vez em que ele fala minhas ovelhas. Interessante, o povo de Deus no Antigo Testamento, que é Israel, que é diferente da igreja, recebia de Deus essa ideia de que eram dele. Em outro texto ele vai dizer que ele os havia gerado. O texto é triste. O texto não diz, olha, eu não estou feliz, pastores, com o que vocês fizeram, vocês poderiam ter trabalhado um pouco mais. O texto é abrupto, ele diz, eu estou contra vocês. Não é aquilo que vocês fazem, é quem vocês são. Eu estou contra vocês. E o Senhor então se coloca como advogado das ovelhas e acusador dos pastores. A prestação de contas pastoral não é simbólica nem coletiva, ela é pessoal, ela é direta e ela é intransferível. Eu tenho algo contra você. Deus pede conta das ovelhas, das mãos dos pastores. Eu sei que muitos de nós, nas nossas igrejas, são governados por uma assembleia, são de igrejas congregacionais, e às vezes essa compreensão da responsabilidade é amainada, porque a gente, no sistema congregacional, normalmente não há uma grande responsabilidade. A maioria vence, os pastores podem ficar um pouco atrás, eles têm função de liderar, não de exercer autoridade de dizer como deve ser feito, mas como gostaria, e se a maioria acreditar, então ele divide a responsabilidade com a Assembleia, e segundo alguns estatutos é o poder soberano. Eu discordo disso, não acho que a Bíblia ensina sobre isso, mas aqui, veja como Deus cobra dos pastores. É como se Deus achasse que no final alguém paga a conta. Alguém paga a conta. O povo vai embora. Em 586 o povo vai embora e Deus vai punir o povo. Mas aqui o que ele está falando é descrevendo o que aconteceu para que o povo fosse levado cativo. Ele remove todo esse povo. Sacerdotes, profetas e reis. Depõe todo mundo. E começa depois, de novo. Fazendo Neemias, Esdras e a turma toda. Renovando a instituição por meio da Escritura, trazendo novos pastores, que de alguma forma prefiguram Cristo e o papel que ele vai fazer no futuro. O texto fala dos pastores em termos de juízo aqui, de prestação de contas e remoção.
Verso 10 diz: estou contra os pastores de Israel. A linguagem é explícita de juízo. Ele não fala sobre os pastores dessa vez, ele fala contra os pastores. Não é uma advertência pastoral, é uma sentença divina. Depois ali, versículo 10, ele continua falando sobre a prestação de contas. Requerer as minhas ovelhas das suas mãos. A imagem aqui, ela é jurídica. As ovelhas são chamadas de minhas, os pastores devem responder por ela. Um texto similar de Hebreus capítulo 13 vai dizer, lembra do texto? Diz: vocês têm que ser submissos para os guias de vocês, porque eles velam pela alma de vocês, como? Que é prestar contas. Agora, se eu for prestar contas, esse é um pensamento assustador para quem leva a sério. Esse é um pensamento de fato assustador, deve ser recebido não na trivialidade, não, mas no temor. Senhor, tem misericórdia de mim. Como é que alguém como eu vai cuidar da entidade mais santa e preciosa de toda a terra, gente por quem o Senhor morreu? Tem misericórdia de mim. Mas o texto deve me ajudar a entender que é minha responsabilidade. Eu vou prestar contas. E assim como na minha casa, eu não vou poder dizer: Senhor, naquele dia eu não disciplinei o menino, porque quando eu ia fazer, a mulher vinha lá e dizia assim: vai fazer não. E a irmã mais velha vinha: olha, ninguém vai fazer isso não, somos 2 contra 1. 2 contra 1, eu e a outra filha, ninguém não vai bater aqui no Joshua não. Assim como eu não posso dizer para Deus: Senhor, não pode, teve um plebiscito lá em casa, foi 3 contra 1, eu perdi, a gente não se mudou, a gente não foi para o ministério, a gente não comprou, não deu aquela oferta, a gente não fez aquilo todo, porque a maioria venceu lá em casa. Isso não cola com Deus. Deus lhe deu autoridade como cabeça do lar, para que você use essa autoridade não para ter o que quer, mas para soerguer todo mundo, para liderar o povo, para dizer: a gente vai fazer aquilo ali, porque essa é a vontade de Deus. Se quebrar, a culpa é minha. Assim também, eu acredito, quem vai prestar contas no final sou eu e você. Muito embora a gente deseje dividir isso com a Assembleia, Deus vai requerer da mão dos pastores a vida das ovelhas. Aqui o final é sério, ele diz: farei cessar o seu pastoreio. A remoção aqui não é apenas uma disciplina, é funcional. Deus retira deles o direito e a capacidade de exercer o ofício. Eu acredito que muitos de nós já tenhamos visto pessoas que estão lá, eles têm um ofício de pastor. A igreja está morrendo. Mas não começou assim. Eu não estou julgando os pormenores, não estou falando de ninguém de maneira específica, mas o quadro eu estou lá. A igreja está morrendo, eu não estou cumprindo a minha função, mas ninguém fala nada, ele é o pastor. Aquele homem já foi removido, Deus remove dele, porque ele cuida das ovelhas, a capacidade, o know-how espiritual, a autoridade, aquilo que ele precisa ter, a autorização da parte de Deus para caminhar e fazer as coisas. Deus faz isso. O texto não fala de reforma, o texto não fala de reciclagem, o texto não fala de advertência progressiva, mas de uma interrupção do ministério. Vocês não me representam mais. Vocês não vão mais fazer isso. Verso 10 dizendo: livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Eu tenho dito e eu realmente acredito, pastores saudáveis, eu acho que é uma das maiores bênçãos que uma igreja pode receber. Mas um pastor desqualificado é a pior de todas as desgraças que uma igreja pode ter. A imagem final confirma o sentido. O pastor se tornou um predador. Ele deveria viver em função das ovelhas para proteger, cuidar. Mas alguma coisa acontece, de dentro para fora, aquele homem observa os seus privilégios mais do que as suas responsabilidades, e ele se torna um predador. E agora Deus, como supremo pastor, precisa vir em socorro das suas ovelhas e proteger
Essa imagem é a mesma que o apóstolo Paulo utiliza em Atos capítulo 20, olhando no olho do pessoal, daqueles presbíteros com quem ele havia servido por muito tempo. Ele diz: eu sei que depois da minha partida vão aparecer um bocado de gente aqui ensinando um bocado de bobagem, e eu digo mais, entre vocês mesmos. Agora eu fico pensando, 12, 15, 20 homens, ele olha no olho e diz: entre vocês mesmos vão surgir homens falando besteiras para trazer o povo para cima. E aí ele diz uma das funções do presbitério. O presbitério, um colegiado de homens piedosos, vai proteger o rebanho, não somente dos ataques inimigos externos, mas os ataques dos inimigos internos. Porque quando o problema vem de dentro para fora, quando há poucos, não há nenhum. As ovelhas estão à mercê da vulnerabilidade. O Senhor Deus não permanece neutro diante do abuso pastoral. Ele se coloca contra os pastores para proteger o rebanho, exige prestação de contas, anuncia a remoção daqueles que apacentam a si mesmos. A fidelidade do Senhor às ovelhas implica julgamento severo sobre líderes infiéis. O perigo do ministério pastoral hoje não é apenas o abuso explícito. Eu acredito mais na normatização, a normalização de pequenas concessões, de pequenos privilégios, aceitos sem nenhum questionamento. Exceções constantes aqui, justificativas espirituais para as escolhas confortáveis. Nada disso parece grave, isoladamente, mas juntos constroem um coração pastoral que já não pergunta: isso que eu estou fazendo beneficia o rebanho? Mas simplesmente: eu posso fazer isso? Como é que os pastores da atualidade poderiam receber essa mesma acusação? Usar a flexibilidade do nosso trabalho para o benefício próprio. Acordar às 9 quando o nosso povo acorda às 6. Tirar mais dias de folga do que a maioria dos nossos irmãos. Pedir ou reclamar descontos especiais, privilégios mais do que enfocar nas responsabilidades. Esperar por salários e privilégios mais do que pelas oportunidades e responsabilidades para servir. Meus irmãos, não estou acusando vocês, mas todos nós precisamos considerar isso nos nossos corações. Se nós, nivelando pelo povo que nós servimos, nós focamos muito mais nos privilégios do que nas responsabilidades. Estamos disponíveis, não ativos. Somos sustentados para estarmos disponíveis ao povo, não para trabalharmos e nos gastarmos em função deles. 5 implicações para nós terminarmos. Primeira delas, sobre a ordenação especificamente. Eu acho que a pergunta não é apenas: você pode ser ordenado, pensando você com você e você com aquele candidato, mas o rebanho estaria seguro se você fosse ordenado? Você seria alguém que iria cuidar ou seria um predador? Você quer ser pastor para quê? A ordenação não valida os desejos pessoais. Ela deve confirmar o chamado que já se expressa em cuidado, serviço e fidelidade. Sobre o exercício pastoral. Todo pastor precisa se perguntar com certa regularidade: quem está se beneficiando do meu ministério? E se a resposta for predominantemente eu, algo precisa ser confrontado urgentemente. Se você não consegue responder essa pergunta, pergunte para outras pessoas honestas. Qual é a hora de sair? É a hora em que você precisa mais da igreja, ou a igreja, do que a igreja precisa de você. A hora em que você tem mais para receber do que aquilo que você tem para doar. Sobre formação de líderes. O texto vai dizer: líderes formam líderes à sua imagem.
O tipo de pastor que somos hoje molda o tipo de liderança que a igreja terá amanhã. Esse é outro pensamento assustador para mim. Quero ter certeza que eu estou modelando o tipo de pastorado que nós encontramos em Cristo. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Antes de perguntar quem queremos formar, precisamos perguntar quem estamos nos tornando. Por último, sobre temor e esperança. Ezequiel 34 nos chama ao temor, porque Deus leva o pastoreio a sério. Esse foi o instrumento, a maneira como ele decidiu cuidar do seu povo, sempre, do Antigo ao Novo Testamento. Ele escolheu privilegiar determinadas pessoas, sempre pecadores, para cuidar, dirigir e alimentar o seu povo. Mesmo quando eles fracassam, ele não muda o modo, ele muda as pessoas. Deus então nos chama à esperança, que o Senhor continua cuidando do seu povo e ainda chama homens para participarem desse cuidado, desde que façam isso segundo o seu coração. A última coisa, eu quero saber de vocês, como é que nós podemos orar de acordo com esse texto? Como é que nós podemos orar por nós, que já somos pastores? Como é que nós podemos orar por aqueles que nós temos pedido para que sejam pastores, líderes do povo? Como é que nós podemos orar pelo povo, pelo rebanho? Primeira coisa, que Deus tenha misericórdia de nós. É isso mesmo. É isso mesmo. Quem é suficiente para essas coisas? Isso é para nós, para que Deus nos dê clareza sobre a compreensão das nossas responsabilidades. Muito bem. Para que Deus nos dê graça. Amém. Esse é um bom pedido também. Para nós. Pronto, vamos encerrar pela gente. Como é que a gente ora agora por aqueles que nós queremos que se levantem, se formem, pela próxima geração de pastores? O que que nós, quando nós oramos, o que que nós queremos? Que amem as pessoas. É isso? É. O que mais? Entendi não. Sejam obedientes à palavra e sirvam. É isso. É isso mesmo. Nas duas. E só quem não acredita nisso que vive uma vida pastoral leviana, né? Assim. E pela igreja, como é que nós oramos por nossa igreja, por nossos rebanhos? Irmãos, se é difícil para nós entendermos a função de pastor, imagine o nosso povo. A gente vai ver amanhã que todo mundo tem expectativa sobre o que o pastor faz. Você tem, eu tenho, o meu povo tem. E o meu povo tem uma expectativa diferente da que o seu tem. Sua mãe tem. Sua esposa tem. E se a gente não tiver essas expectativas baseadas, limpas, polidas pela fala de Deus escrita no papel, a gente vai se acabar na mão do povo, na mão da mamãe, e não vai dar conta. Então a gente precisa orar e sermos resposta de oração. Nosso povo precisa saber o que um pastor faz, para que quando eles orarem, eles não fiquem orando por besteira sobre os pastores. Senhor, manda que o meu pastor tenha um canal com 1 milhão de pessoas. Mas que besteira. O que
pastor faz? O que faz ser um pastor fiel? Nosso povo precisa saber, e a responsabilidade é minha e sua. Na Planalto a gente prega uma vez por ano sobre todas as qualificações, prega o que significa ser um pastor, ensina sobre o presbitério local, para que a gente fique lembrando, tanto nós mesmos, quanto eles. E eles consigam dizer, é isso que a gente espera. E quando algum pastor está desqualificado, não será por expectativa particular, mas porque eles sabem o que esperar. Eles devem saber pelo que orar. Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, nós começamos e nós já confessamos nossa incapacidade. João falou, é verdade, nós pedimos por misericórdia. Quem é suficiente para essas coisas? Pedimos por graça, que é poder, não somente para nos salvar, mas para nos usar, nos equipar, porque nós não confiamos nem dependemos de nós mesmos. Nós não confiamos em nós. Eu peço que nos encha de uma clareza bíblica, que nos faça questionar as coisas que nós temos aprendido simplesmente porque temos replicado sem nenhuma reflexão, ao invés de considerarmos o que é a Escritura Sagrada, que os padrões, os modelos que nos foram oferecidos na Tua Palavra têm a dizer sobre a nossa função. Pai, traz de volta aquele tipo de homem humilhado na Tua presença. Pastores segundo o Teu coração. Pastores que não são cunhados no mundo. Não são forjados nas expectativas dos homens. Com os planos, com os dotes, com as capacidades que o mundo valoriza. Que seja homens de oração, homens cujo espírito está dobrado, quebrantado na Tua presença, homens que amam o povo, que se desgastam em prol do povo, homens que não tiram vantagem da flexibilidade do seu tempo, homens que não são preguiçosos no trabalho, homens ávidos por promoverem a saúde da igreja, homens que entendem a responsabilidade de viver em benefício, para o benefício do povo que o Senhor comprou com Teu sangue. Nos dá essa compreensão, este peso, não para nos esmagar, mas para nos conduzir a uma dependência, a um roubo, a um clamor por poder do alto, por poder sobrenatural, para de fato amarmos o povo e amarmos menos nós mesmos, posições e conforto. Nós precisamos de Ti para funcionarmos como subpastores, seguindo o modelo do Mestre. Pedimos pelo nosso povo, pedimos perdão porque nosso povo sofre quando nós não cumprimos o nosso papel, assim como nossas famílias, assim também as nossas ovelhas, as Tuas ovelhas. Eu peço que nos ajude, nos lembrando da responsabilidade de prestarmos contas ao Senhor, da saúde delas, lavarmos o Teu povo pela palavra, modelarmos o altruísmo e o amor, que elas sejam abençoadas, cuidadas e alimentadas por nosso intermédio, ao benefício delas, Senhor, para a glória do Teu nome. Faz isso para o benefício do mundo inteiro, para o benefício de todo homem em todo lugar, pelo poder do Espírito, para a glória de Deus, em nome de